Sim, isso dá pra ver. Tá. O nosso tema é o medo, né? Uh, uh, quem não tem um tipo de medo já se amedrontou diante de uma situação, barulhos estranhos dentro de casa, pessoas desconhecidas nos seguindo na rua, animais bravos. São motivos suficientes para fazer o nosso coração disparar, as mãos suarem, a respiração acelerar e os músculos se contraírem. Muitas pessoas gostam de sentir medo. A excitação que vem com ele pode até ser agradável para alguns, como é o caso das pessoas que amam um filme de terror, aqueles brinquedos do demônio lá daqueles parques de diversão que tu olha, tu já morre, meu Deus, ui, credo. E, porém, na maioria dos casos, o medo não é muito bem-vindo, assim, a maioria não. A montanha russa dá um pouquinho de medo, assim, só um pouquinho. Mas afinal, o que é medo? O medo é uma reação involuntária causada quando passamos por algum estímulo estressante. O cérebro libera substâncias químicas que causam o disparo do coração, a respiração rápida, concentrações nos músculos, entre outras coisas que a gente vai citar mais lá para frente. Tudo isso também é conhecido como uma reação de luta ou fuga, que o nosso cérebro decide na hora, né? E que a gente vai falar mais para frente também, mais detalhadamente. O estímulo para que isso aconteça pode ser causado por várias coisas: uma barata, um revólver na cabeça, um teatro cheio de pessoas esperando pelo seu discurso, ou um banquete na porta dos, ou quando tipo a porta bate, aí tu pensa, porra, é um demônio, cara, ele veio me pegar. Entre inúmeras outras causas, o cérebro é acionado involuntariamente, ninguém tem controle sobre isso. A gente tem medo por quê? O medo está associado ao instinto de sobrevivência, né? Se não tivéssemos medo, a gente não ia sobreviver por muito tempo. A gente ia caminhar no meio do trânsito, ia conviver com pessoas infectadas por doenças contagiosas, ia sair de casa para ir no mercado, entre muitas outras coisas. Agora eu... Tá, luta e fuga. Bem, vamos supor que essa bolinha vermelha é a nossa ameaça. A gente vai perceber que pelos nossos cérebros, pelo nosso córtex visual, que é na parte de trás do nosso cérebro, uma vez que essa parte receber uma ameaça, ela vai mandar uma mensagem usando o córtex sanguíneo. Uma para ela vai mandar dois sinais pelo nosso córtex sanguíneo. É uma para a nossa amígdala e outra lá para o córtex frontal. Para usando essas duas, os nossos sentimentos, aquela vontade de sair correndo ou de enfrentar os nossos perigos em busca da nossa sobrevivência, a amígdala vai mandando uma mensagem lá para as glândulas suprarrenais para elas reduzirem pra elas produzirem adrenalina, que é o hormônio do medo que pode causar um ataque cardíaco, músculos tensos, mãos suando e tremendo. Quando isso é ativado, o corpo acelera, fica tenso e torna-se imediatamente alerta. Então, essas descargas adrenalina, adrenérgica é devida à amígdala. Ao mesmo tempo, o hipotálamo libera corticotropina na glândula pituitária, dando o sistema adrenal cardíaco e cortado, movimenta-se pela corrente sanguínea, atingindo a amígdala, era considerada o centro do medo, pois os estudos, tanto em humanos quanto em animais, mostram que tinha tais sintomas físicos, mas os cientistas começam a observar que mesmo as pessoas que possuem esse dano continuam a sentir medo, porque a sensação é nossa consciência do medo não está na amígdala, mas sim no nosso responsável, sim pelo responsável físico do medo.
Tá. O responsável pelo medo é o nosso córtex pré-frontal. É o que ele faz. Ele dá o julgamento e a explicação do significado para aquele medo. Ele vai buscar memórias tantas antigas quanto que aconteceram de agora para dar um equilíbrio, ver se essa ameaça é muito perigosa para nós ou não, dando sentido para aquilo. Com base, nós vamos vivendo das nossas expectativas para o futuro e isso pode tanto inibir essa resposta e falar, não, isso não é uma ameaça tão grande, não vou fazer uma ameaça aumentar, que ela pequena aumentar, tipo, aquela ameaça que a gente sente quando a gente está caindo, assim, vamos dizer, em lugar alto e a gente pensa que vai cair. Nosso cérebro pode buscar coisas antigas, como se a gente já passou por aquilo antes e ver que aquilo é seguro para nós e trazer aquela coisa pequena não ser tão grande assim para nosso cérebro ou para o nosso corpo. Tá. E como o corpo reage? Antes de sentir o medo, propriamente dito, a pessoa experimenta a ansiedade, que é uma antecipação do estado de alerta. O medo é uma das emoções mais primitivas que o ser humano sente. Ambas as sensações são processadas no cérebro, no sistema límbico, especialmente pela região chamada tilamo. O cérebro entende que algo ruim irá acontecer, liberando adrenalina no organismo para que ele fique atento ou preparado para fugir do perigo ou real imaginá-lo. Pode ser um perigo imaginário, tipo como quando a gente assiste um filme de terror, a gente sente aquele medo que tem alguma pessoa junto com a gente ou tem algum espírito assim vagando pela nossa sala e é muito estranho. Esse é um medo que não é real, mas o nosso cérebro engana nosso corpo para, se precisar, a gente tem adrenalina suficiente para a gente correr daquilo ou fugir ou reagir de uma forma espontânea. Tá, as nossas batidas, diante disso daí tudo, as nossas batidas do coração, a pressão sanguínea começa a aumentar. Com a pressão elevada, o açúcar inunda o sangue e aumenta a secreção da glândula suprarrenal e também da parte anterior da hipofise. Tá. Entre outras reações fisiológicas que acontecem em decorrer do medo, podemos citar o ressecamento dos lábios, o empalecimento da pele, as contrações musculares involuntárias como tremedeiras e até controle do esfíncter anal interno, que é involuntário. Ou seja, essa descarga de adrenalina liberada pela glândula suprarrenal, em situações de tensão, o medo pode causar vontade de ir no banheiro. Tudo porque nesse estado de alerta, as propriedades do corpo mudam. Enquanto os órgãos envolvidos na reação da luta ou fuga funcionam aceleradamente. Os batimentos cardíacos e a respiração ficam rapidamente aumentados e trocam de gases e a irrigação dos músculos, que eles são os principais órgãos que são acelerados para nossos músculos terem uma reação mais rápida e para termos uma fuga ou uma luta desejável. E outros órgãos que ficam para o segundo plano pelo nosso corpo. É isso. Só relembrando, a gente sente a ameaça no pontinho vermelho aqui, não sei se vocês conseguem ver, aí a gente vê o negócio, e aí ele manda duas coisinhas, um para a amígdala e outra para o córtex pré-frontal.